As confissões de um corrupto de colarinho branco. No vídeo de hoje, uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz, em janeiro de 1986. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Eu era uma criança quando César Augusto, aos 36 anos, tornou-se imperador de Roma. Ele foi realmente notável, restaurou a paz e a ordem depois de 100 anos de guerra civil, desenvolveu um eficiente sistema de correios, melhorou os portos, fundou colônias e ampliou a elaborada rede de estradas que ligava Roma às partes mais distantes do império. Orgulhava-se de ter transformado uma Roma feita de tijolos em uma cidade de mármore. Construiu estradas, pontes, arquidutos e inúmeros edifícios na Cidade Eterna. Completou construções deixadas inacabadas por Júlio César e restaurou 82 templos. Deu proteção a escritores como Horácio, Ovídio e Virgílio. Para levar a cabo todos estes empreendimentos, o imperador criou um sólido sistema monetário e aperfeiçoou a coleta de impostos. No ano 6 da era cristã, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se cada um à sua cidade. O objetivo desse recenseamento era calcular a soma do tributo a que cada província se obrigava a pagar. Lembro-me bem da revolta que o decreto causou em minha província. Judas, o Galileu, na certeza de que isso era um meio caminho para a escravidão, empreendeu um movimento contrário que se mostrou infrutífero. Foi pouco depois do recenseamento que eu me tornei coletor de impostos e direitos alfandegários em Jerusalém. Havia duas classes de coletores: o coletor-chefe, geralmente estranho à província, e o subcoletor, quase sempre nativo. Nossa classe não contava com a simpatia popular. No meu caso pessoal, a situação era muito pior. Os judeus que trabalhavam nessa área eram tidos como reacionários e traidores da pátria. A verdade, porém, é que nós estamos sob o jugo estrangeiro, fazemos parte do vasto Império Romano que ocupa o sul da Europa, o norte da África e o ocidente da Ásia. É preciso dar a César o que é de César. Os tributos são tão velhos quanto os governos. Antigamente eram pagos não em moedas correntes, mas em bens. Entendo que os impostos são a contribuição que a sociedade exige do indivíduo para financiar as despesas de interesse geral a cargo do Estado. Naturalmente, há taxações indevidas, malversação no fisco e injustiça na aplicação do dinheiro público. O consenso que deveria prevalecer, tanto da parte do arrecadador como da parte do contribuinte, é a ideia de condomínio. Somos todos condôminos, coproprietários dos bens para os quais contribuímos. Opíperas mordomias. É verdade que o meio corrompe. Eu era idealista, avesso a qualquer desonestidade, e me tornei corrupto, um corrupto de colarinho branco. O ambiente da coletoria não é bom. Aprendi a taxar acima do que é exigido por lei para ficar com a diferença. Pratiquei a extorsão, fiquei rico. Mas não é só o meio que corrompe. A discriminação também corrompe. Os judeus me consideravam imundo por causa de meus contatos com os gentios e com os conquistadores. Fui excluída do culto, das sinagogas e do trato normal e cotidiano com os meus compatriotas. Chamavam-me de pecador e me colocavam no mesmo nível das prostitutas e pecadores vulgares. Comecei então a procurar a companhia de pessoas de vida depravada. Passei a fazer jus ao nome de publicano, que define a profissão de cobrador de taxas devidas ao fisco e, ao mesmo tempo, o homem forçosamente ordinário. Numa ocasião, abalado com a pregação de João Batista no deserto da Judéia, fui a ele juntamente com outros coletores e lhe perguntamos como deveríamos agir. Ele nos respondeu secamente:
Não cobreis mais do que é estipulado. Creio que a coisa mais difícil na vida é abrir mão de certas vantagens e lucros extras depois de se acostumar com eles. Não se sabe mais viver com uma receita menor, sem as opíperas mordomias, sem os gastos extravagantes. Nesta altura da vida, o que eu ganhava por fora, cobrando mais do que o estipulado, era 10 vezes mais o meu salário de coletor. Procurei banir da mente a impressão que João Batista me causara e viver a minha vida. Fim da roubalheira. Acontece que alguns publicanos converteram-se a Jesus Cristo. Um deles é o coletor-chefe de Jericó, a 27 quilômetros daqui de Jerusalém. Chama-se Zaqueu. Sabe-se que ele destinou aos pobres a metade de seus bens e procurou as pessoas por ele lesadas para restituir a quantia subtraída crescida em 400%. Um dos 12 apóstolos de Jesus era coletor em Cafarnaum, à margem do mar da Galileia. Ele deixou tudo, até o emprego, para seguir o mestre. Vários colegas nossos participaram do banquete que ele ofereceu a Jesus, o que provocou a ira dos fariseus. Este ex-coletor, chamado Mateus, está escrevendo agora o evangelho que leva o seu nome. Porque Jesus não nos marginalizava, ficávamos à vontade para nos aproximar dele e ouvi-lo. Em razão disto, o Senhor foi chamado maldosamente de amigo de publicanos e pecadores. Depois de resistir muito tempo ao evangelho, de repente eu tive uma crise tremenda, provocada por forte e aflitiva convicção de pecado. Senti sobre mim a espada da lei e tive medo. Pela primeira vez, desde que me tornei corrupto, uma coisa se mostrou mais preciosa para mim do que o dinheiro. Eu precisava de perdão completo e urgente. A angústia foi tão violenta que eu estava disposto a tomar qualquer atitude correta, acabar com a roubalheira, negar-me a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo incondicionalmente. Subi ao templo para orar. Na entrada, topei com um fariseu que tinha o mesmo propósito. Ele me olhou com desdém, mas não me incomodei. Ouvi-o orar. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Percebi que ele falava para mim e não para Deus. Engoli aquilo tudo. Era verdade o que dizia a meu respeito. Lembrei-me, porém, de uma declaração que Jesus fazia com frequência. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Encorajado por estas palavras, nervoso, humilhado e arrasado, bati no peito e exclamei do fundo da alma: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Saibam que Deus me ouviu esta curta oração. A mão dele se retirou de cima de mim. A minha sequidão de estio se tornou em vigor. Deus me perdoou e cobriu o meu pecado. Ele me lavou completamente da minha iniquidade, apagou as minhas transgressões e me purificou do meu pecado. Deu-me a alegria e a certeza da salvação. Desci para minha casa com a firme convicção de que havia sido justificado pela graça mediante a fé. Deste dia em diante, tornei-me um corrupto de colarinho branco a menos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.